Shalom a todos, estamos em Parashat Aikev. Nossa Parashá tem um pasuk, um versículo, que precisa ser entendido, estudado. Está escrito assim, Ve'ata Israel. Ve'ata em hebraico quer dizer, e agora Israel. Ma Hashem Elokecha shoel mimach. O que Hashem está te pedindo de você? Ki im lir'a. Só que você teria medo de Hashem. Claro, está escrito depois, amar ele. Mas vem a Gemara e pergunta, que é isso? Só temer a Hashem. Só temer a Deus. Isso é uma coisa pequena? Uma coisa fácil? Como que o pasuk fala só isso? Estou te pedindo só a temer a Deus. É a coisa difícil que tem. Então vem a Gemara responde, você sabe o que? Fala a Gemara, legabe Moshe miltazut ratai. O que quer dizer? Para Moshe é uma coisa pequena, fácil. Então por isso está escrito só isso, porque a gente está falando com Moshe. Então uma coisa pequena. Muito estranho como dá para entender essa Gemara. Primeiro está escrito Ve'ata Israel. Não está escrito Ve'ata Moshe. Segunda coisa, se Hashem fala com Moshe Rabbeinu, então certeza que ele quer que isso vai passar para o Am Israel. O próprio pasuk, quem está falando esse pasuk? É Moshe Rabbeinu que está falando. Então como que dá para repetir uma coisa dessa para o Am Israel? Para o Am Israel não é uma coisa pequena. O fato que para Moshe, que está lá e estão nesse nível tão alto, para ele é uma coisa pequena. Mas a gente está falando do Am Israel, toda a história aqui é Am Israel. Para entender isso, vamos ver o Midrash. O Midrash fala sobre um grande Chacham chamava Shimon Amsuni. Shimon Amsuni era um grande Talmid Chacham. Ele entendeu que não tem uma palavra à toa na Torá. Cada palavra e palavra precisa explicar ela, precisa analisar ela. E muitas vezes na Torá, está escrito muitas vezes a palavra et. Porque não precisava talvez escrever isso. Vem Shimon Amsuni e fala que cada et que está escrito na Torá não é à toa. Temos como aprender dela uma coisa. Então ele estudou todas as palavras et e ele explicou o que a gente aprende disso. Vamos dar um exemplo. Escrito kabed et avicha ve'et imecha, respeitar seu pai e sua mãe. Que está escrito et. Fala kabed avicha ve'imecha. Que está escrito a palavra et. Ele aprende de et que mesmo não só precisa respeitar o pai e a mãe, precisa respeitar o irmão mais velho. Assim que ele explica. Então, cada coisa que está escrita na Torá, ele explica uma coisa. Até que Shimon Amsuni chegou num versículo que está escrito na parasha passada, Et Hashem Elokecha Tira, que você precisa ter temor a Deus, está escrito essa palavra et. Aí ele falou, Shimon Amsuni, dá para falar para outra pessoa ter temor a Deus e comparar isso com Deus? Não existe uma pessoa mais elevada que pode existir, não pode ter temor dele. Como de Hashem, como de... Não dá para comparar. Então aqui esse et não dá para explicar. Se esse et não dá para explicar, aparentemente todo o que eu expliquei até agora está errado. Então se está errado, então vou aqui me retirar. Eu vou me retirar, tudo que eu fiz, toda a obra já foi. Caiu tudo. Até que chegou um grande sábio, Rabi Akiva, ele falou, sim, dá para explicar isso. Et Hashem Elokecha Tira lerabot talmidei chachamim. Esse et a gente aprende que precisa ter temor de talmidei chachamim.
de pessoas sábias, dos sábios. Assim que falou Rabi Akiva. Então, duas perguntas aqui. Primeira coisa, não dá para entender Rabi Akiva. Rabi Akiva, mesmo que são sábios, mesmo que precisa respeitar eles, mas de colocar eles juntos no mesmo passuco, de ter temor a Deus e falar de ter temor dos sábios, não dá para colocar eles juntos. Como você pode explicar? Só a primeira coisa. A segunda coisa, que parece que Rabi Akiva, ele de repente chegou. Atcheba Rabi Akiva, até que chegou Rabi Akiva. Que isso até chegou Rabi Akiva? De repente, ele ouviu do que aconteceu e falou, não, eu tenho uma solução. Hashem não quer tirar a bota de Chachamim. Quer dizer que Rabi Akiva ele não tinha essa obra de explicar todo esse et. Mas aqui ele foi lá, se eu preciso explicar, Hashem não quer tirar a bota de Chachamim. Por que exatamente Rabi Akiva chegou? Porque está escrito no Midrash que ele chegou. Que parece que ele ouviu uma coisa do Shimon Amsuni, que ele acabou de se retirando dessa obra, de explicar cada et da Torá, e de repente vem Rabi Akiva, e ele explica a Rabot Talmidei Chachamim. Para explicar isso, existe um grande Chacham chamado Rav Leib Hassman, como 100 anos atrás. Ele explica uma coisa incrível. Ele explica assim: ter temor de Deus são palavras, mas na prática, como uma pessoa pode ter temor de uma força que nunca ele viu? Certo que a gente está sentindo que Hashem está dando vida para nós. É verdade. Mas é difícil de ter temor a Deus. Ter medo de quê? Talvez alguém vai falar, não, eu tenho medo de castigo. Não, então medo de castigo. Não tem medo de Deus. O que quer dizer ter medo de Deus? Então, na verdade, temor tem vários níveis. Mas ter medo e temor de Deus, verdade? A palavra é temor de Deus. Precisa ser esse temor transferido pelo um grande Raham. Que esse Raham ele conseguiu se elevar na vida. Conseguiu se trabalhar no dia a dia. Que ele, quando ele se preparou, ele mesmo tem temor a Deus. Então, esse Talmid Chacham, com a Kedushá dele, ele consegue transmitir isso para nós, para o aluno. O aluno, o fato de ouvir o Chacham, o fato de ver como o Chacham está se comportando. E nós sábios falam que é ainda mais importante de servir um Talmid Chacham, de ficar com ele dia a dia como se fosse ajudante. É mais importante do que ouvir a própria aula desse Chacham. Que o fato de servir, vai ver como o Talmid Chacham se comporta cada minuto e minuto. Ele vai ter disso um temor a Deus. Então a gente entende aqui uma coisa incrível. Que quando está escrito, Et Hashem Eloquer Atirah Lerabot Talmidei Chachamim, quer dizer, precisa ter temor Talmidei Chachamim, não é do temor do próprio sábio. Você, através do sábio, consegue chegar para ter temor a Deus. É assim que explica o grande Admor de Kotsk. Ele fala, está escrito no Pirkei Avot, Morah Rabar que Morah Shamayim. O temor de seu Rav é como o temor de Deus. Dá para comparar isso? Não. Ele fala assim, você consegue só chegar para ter temor a Deus só através de ter Rav, de ter um sábio, que você recebe dele, que você tem temor dele, você respeita ele num nível muito alto, e você tem um temor da santidade dele, quanto ele é Kadosh. E através desse temor, você consegue chegar para entender, para ter essa sensibilidade de que quer dizer Kedushá, que quer dizer espiritual, que quer dizer
de ter fé em Deus. Quando você vai fazer mitzvot, você não vai entender, você vai aceitar, porque você entende que você não é Deus, você não pode entender tudo. Como é feito isso? Somente através de ter um Rav, de respeitar, ter temor dele. E através de ter temor do Rav, você não tem temor da própria pessoa do Rav, você tem temor a Hashem. Isso é o ponto. Isso, ter temor a Hashem. Porque sem isso não pode chegar para ter temor. Isso é uma coisa incrível que eu quero adicionar, se vocês prestam atenção. A gente deu um exemplo. Kabed et avicha ve'et imecha. Está escrito respeitar os pais. Está escrito a palavra et. Então também precisa respeitar o irmão mais velho. Mas aqui o respeitar está escrito antes do et. Mas aqui, no pasuk, et Hashem Elokecha Tira. Tira quer dizer ter temor, vem no final. Começa com et, que Rabi Akiva explicou que são os sábios. E depois chega para o temor. Quer dizer, que exatamente o caminho para chegar, para ter temor a Deus, como é esse caminho, como chega para ter temor a Deus? A gente não está vendo Deus. Somente ter um Talmid Chacham, ter um Rav, respeitar o Rav, ficar perto dele, aí você consegue ter temor a Hashem. Na verdade, você não tem temor do Talmid Chacham mesmo, tem temor de Hashem. Através do Rav, você consegue ter temor a Deus. Mas, a pergunta ainda é, será que o Rav consegue ter zero interesse? Tudo que ele está fazendo na vida, 100% para transmitir a palavra de Deus, a santidade de Hashem. É tudo isso que ele está fazendo, como se fosse um cano para trazer. Ele não tem mesmo a vontade de querer honra, de querer uma coisa para ele. Será que existe um ser humano assim? É uma boa pergunta. Rabi Akiva, ele vem e ele fala assim, se a gente está vendo Shimon Amsuni, que ele fez uma obra de anos e anos de explicar, tentou se aprofundar, fez muitas horas para poder explicar cada coisa. No momento que ele está vendo que tudo que ele explicou é errado, ele é pronto de vir e se retirar. Ele mostra que ele tem um ponto de verdade, sem nenhum interesse dentro dele. Que tudo que ele está fazendo é somente para explicar a Torá, que a Torá é divina, e não quer honrar para ele, não tem nada a ver, ele é pronto de se retirar. Vamos imaginar alguém que é cientista, faz pesquisas, para poder chegar para novas descobertas. É sempre essa pessoa, durante anos está trabalhando para descobrir e conseguiu descobrir uma coisa que vai fazer uma revolução no mundo da ciência. Ele já recebe entrevistas nos jornais mais importantes do mundo, até que chega o momento mais esperado. Ele recebe uma carta que ele foi escolhido para receber o Prêmio Nobel. Uma descoberta tão importante para a humanidade, você foi escolhido para receber o prêmio. Incrível. Ele está feliz. Ele conta isso para toda a família. Toda a família se prepara para viajar lá, para a Noruega. Então ele vai viajar para receber esse prêmio. E quando ele está se preparando, então de novo no laboratório dele, e se preparando para saber, para organizar as descobertas dele, que pessoas vão perguntar para ele. Ele está percebendo que o que ele descobriu, a maior descoberta que ele fez, tinha um erro ali. Que esse erro vai desmontando tudo. Aí ele fala, o que eu vou fazer? Olha, também Einstein estava errado. E também eles, muitos estavam errados, mas trabalhei tantos anos. Agora vou ligar para eles para anular a viagem? Claro que não, eu quero viajar.
eu quero receber essa honra. Então, podemos imaginar qualquer pessoa que ele ia fazer. Vem Shimon Amsuni, esse Chacham, ele fala, eu não estou trabalhando, minha obra não é para mim. Tudo que eu estou estudando, tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu estou ensinando é 100% para transmitir a palavra divina. Preciso ficar 100% da verdade. Se tem uma coisa errada, está desmontando tudo. Vem Rabi Akiva, vendo que existe Chacham, nesse nível, que tem um ponto da verdade tão forte, pronto de se retirar de tudo que ele fez. Ele fala, sabe o que? Ele é o Chacham. Existe Chachamim. Chachamim pode ser 100% cano para trazer a Kedushá, a santidade divina. Pode trazer a palavra divina. Existe. E se você, a pessoa simples, você vai ter temor desses Chachamim, de toda a santidade deles, você pode ser sossegado, que você não tem temor da pessoa, você tem temor a Deus. A Deus através desse Chacham. Isso é a explicação. E de acordo disso, está escrito também, morar Rabach que morar Shamayim. Quer dizer que é o único. O temor do seu Rav pode ser, o temor de Deus pode passar somente se você tem um Rav e você tem temor dele. De acordo disso, voltamos à nossa pergunta. Essa pergunta vem, na Torá fala, tudo que a gente está te pedindo é de ter temor a Deus. Pergunta, tudo que a gente está pedindo é muito difícil. Fala, não, está falando isso para Moshe. Perguntamos, quem é Moshe? Moshe, claro, para ele é fácil, mas tudo agora está aqui para falar com o Am Israel. A resposta está escrita no Midrash, Legabe Moshe. Legabe Moshe podemos explicar para Moshe, mas Legabe Moshe quer dizer para quem está perto de Moshe. Quem está perto de Moshe? Moshe é o símbolo do Chacham, o símbolo da Chokhmah. Cada sábio é sábio e tem um pouco de Moshe Rabbeinu. Vem a Torá e fala, quem está perto do Chacham, do sábio, ele pode chegar na situação de ter temor a Hashem. Isso vai ser mais fácil para ele. É verdade, é um único jeito. Para poder alguém ter temor de Deus, para poder ter alguém que vai fazer as coisas certas, ele precisa ter um Rav, que ele fica perto dele, aprendendo do dia a dia dele. Isso é o único jeito para poder chegar, para ter temor a Deus. Shabbat Shalom.